Bom, eu falava da entrevista, né, que o Alckmin, o ex-governador de São Paulo, o Alckmin, concedeu ao Roda Viva ontem. Foi uma entrevista longa, eu trouxe aqui, queria destacar alguns trechinhos. O Tucano, por exemplo, afirmou que não há hipótese de voltar o imposto sindical, caso ele seja eleito. A gente falou disso ontem também. Ele voltou a negar também que tenha havido qualquer tipo de Caixa 2 na sua campanha eleitoral. E questionado sobre o seu ex-secretário e ex-presidente da Dersa, Laurice Casagrande, Alckmin disse que ele é uma pessoa correta e que pode estar sendo vítima de uma injustiça. E na sequência, no entanto, acrescentou que se alguém cometeu algo errado, vai ter que pagar por isso. Laurice Casagrande foi indiciado nesta segunda-feira pela Polícia Federal. Ele é acusado de cometer o crime de fraude à licitação no projeto do trecho norte do Rodoanel aqui de São Paulo. Andreasa, começo com você. O que você achou da entrevista do Alckmin? E você acha também que ele ainda pode se enrolar com essa história do imposto sindical, ou o que ele respondeu ontem já está sacramentado? Patrícia, eu insisto que o imposto sindical está cristalizado, compreendido pela sociedade brasileira como uma grande conquista da reforma trabalhista. E que o fim do imposto sindical e que mexer com isso tem um potencial muito negativo para um candidato com o perfil do Geraldo Alckmin, que precisa crescer conquistando votos da direita, do eleitor percebido como de direita. Dito isso, acho que ele se saiu bem no padrão Alckmin, no ritmo Alckmin, quer dizer, há uma mensagem de segurança, é um candidato de segurança. A melhor leitura da entrevista foi de um amigo meu que disse que viu a entrevista, que gostou muito, mas que fez uma experiência depois, acelerando uma gravação da entrevista, acelerando para 1,25 vezes a velocidade do vídeo e que o Alckmin fica melhor. Então a dica é que o Alckmin precisa acelerar um pouquinho, 1,25 aí a fala para prender a atenção. Fala, Madu. A entrevista de ontem, que eu não pude ver na íntegra, dado a minha severa virose que me acomete, insidiosa, mas aonde até eu pude ver, porque talvez eu tenha adormecido por falta desses 1,25 aí que o Andreasa se referia na velocidade do Alckmin, mas eu cheguei à conclusão, hoje até conversando com o motorista de táxi, que os eleitores cada vez mais estão à procura realmente de um perfil mais alquimista, um perfil mais moderado, um perfil assim mais tranquilo, né, no falar, no pensar, no expor as ideias, menos midiático, né? Talvez esse 1,25 poderiam me manter acordado até o final, mas talvez não seja isso que sirva para 4 anos de mandato. Agora, com relação, por exemplo, à parte da volta do imposto sindical que eu assisti, isso eu achei interessante porque eu percebi bem, olha só, agora o candidato falando com os eleitores, falando para os eleitores, né? Não é mais um pré-candidato negociando com sindicalistas, porque quem hoje negocia com sindicalistas, ou se curva sindicalista, está dando as costas para o eleitorado, tá dando as costas para o eleitor. Então a campanha já começou, pessoal. E aí você entrega também, você entrega a conta, espeta a conta dos sindicalistas já na massa, para o eleitorado. Ô Vera, e aí, o que você achou da entrevista? Foi uma entrevista light? Enfim. Eu acho que tem várias dimensões dessa entrevista para analisar, Patrick. Muita falação nas redes sociais de que o tom da entrevista tinha sido light. Eu dormi cedo, não conseguia assistir, tinha lido os principais highlights da entrevista, mas não tinha assistido e fui assistir com este olhar de ver se foi light ou não. O Geraldo Alckmin, naturalmente, quando participa de uma entrevista, ele já faz com que o tom, a temperatura do estúdio no qual ele está, baixe alguns graus. Porque ele é frio, ele é abúlico, ele, mesmo provocado, não reage. Mesmo interrompido, não reage. Ele vai naquele tom dele, repete as coisas que ele tem de repetir, no ritmo 1,5 ali mais lento, e vai naquele ritmo dele. Mas as perguntas foram elas todas feitas.
Foi feita pergunta sobre Dersa, perguntaram sobre Aécio Neves, perguntaram sobre Paulo Preto, perguntaram sobre Valdemar Costa Neto, sobre o PTB corrupto. Então estava tudo ali, não faltou nada, ele não foi poupado de nenhum tema, tá? Então isso, a primeira coisa. Perguntaram do Lawrence, perguntaram de tudo. Segunda coisa, ele respondeu a tudo isso que perguntaram, não tergiversou e respondeu naquele tom dele, pode não dar a resposta bombástica, pode não dar o lead que se espera, mas respondeu. E terceira coisa, ele tem sido coerente com o que ele vem falando desde o início da campanha. Se você traçar uma linha do tempo do Geraldo Alckmin, do que ele diz nas entrevistas, ela vai ser retilínea. Ele fala em reformas e ele fala, eu estou tendo apoio agora, dizendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer 4 reformas nos 6 primeiros meses de governo e elas são essas. O senhor vai rever o imposto sindical? Não existe hipótese. Então ele deu uma frase peremptória a esse respeito. Ele não tergiversou a depender do interlocutor. E sobre o apoio do Centrão, ele falou, olha, isso é aquela coisa do Alckmin, o máximo que ele ousa de picardia, foi o que ele disse. É aquela moça bonita que todos tentam namorar, mas os que não conseguem depois falam mal da moça. Então é uma resposta de moço do interior, católico, que é o que ele é, mas é uma resposta que embute uma crítica aos aliados que estavam flertando com o mesmo Centrão que ele levou e não conseguiram. Ele estava visivelmente mais calmo, menos nervoso, na condição de quem sabe que conquistou um trunfo, um apoio que pode ou não se reverter em voto. Aí o que eu acho de problema na entrevista? Eu acho que ele não explica direito o que ele está querendo dizer quando ele fala em grande, eu anotei aqui a frase que ele fala, um esforço conciliatório. E me incomodou essa frase porque é a mesma do Carlos Marum. Esforço conciliatório, tendo quem ele tem no barco dele, cheira a acomodação e cheira a tentar alguma coisa para se reverter a Lava Jato. Então eu acho que é algo que ele vai ter que explicar no mesmo tom peremptório que ele falou sobre o imposto sindical. Governador Geraldo Alckmin, o esforço conciliatório embute anistia, embute leniência, embute um acordo com o Supremo com tudo, como diria o Romero Jucá, porque se for isso, e se pairar essa desconfiança sobre ele vai ter dificuldade de crescer nas pesquisas. Então, para mim, o grande X, o grande ponto de interrogação que ficou da entrevista do Geraldo Alckmin no Roda Viva foi em relação a esse aspecto muito definido. Em relação à economia, ele falou o mesmo que ele fala sempre e que é uma pauta aí sim liberal. Reforma, desestatização, redução do Estado, tudo aquilo que a gente tem defendido aqui. Mas no aspecto político, eu acho que daqui para frente ele vai ter de dizer o que é esse esforço conciliatório que ele está propondo.